Serra da Mantiqueira, São Francisco Xavier. Hoje a gente vive aqui, na roça, no alto das montanhas. E aqui o tempo passa bem mais devagar, ou pelo menos parece que passa. A gente tem tempo para entender as coisas, para pensar, a gente tem tempo para um café, a gente tem tempo para entender o tempo. Tudo mudou bastante e não foi fácil. Durante 7 anos a gente trilhou uma estrada que nos levou por caminhos muito curiosos, de muitas descobertas. Nós tínhamos uma ideia, que era levar os produtos e os produtores artesanais até as pessoas. E a gente fez isso com todo o carinho do mundo. A gente tinha um espaço em São Paulo dedicado a esses produtores. Mas a gente não entendia de verdade como era a realidade dessas pessoas. Como elas viviam, como faziam, o que pensavam e o que sentiam. A gente estava lá, dentro da cidade, vendendo um discurso, mas que nem sempre espelhava a realidade. E não tinha um outro jeito de entender isso, a não ser vindo para o outro lado da porteira. Viver essa vida de verdade, aqui, onde a terra e as pessoas se encontram, onde o artesanal é só o cotidiano, não é nada especial. E foi por essa razão que a gente sempre sonhou em um dia poder ir para um lugar assim, sossegado, um cantinho do Brasil, como tantos outros que a gente tentava retratar todos os dias. E aí acabou acontecendo. Não aconteceu por acaso. Nós fomos forçados. Foi meio que uma decisão que tomaram por nós. A pandemia chegou, os bares e restaurantes foram obrigados a fechar as portas, as pessoas não podiam estar mais em grupos. Não tinha mais como ter aquela convivência, aquele bom papo e contar aquela história na mesa. O cateto tinha se esvaído, não fazia sentido pra gente outro formato. Vender por delivery, funcionar de outra forma. O cateto precisava de contato, precisava estar tete a tete com as pessoas. Ele só se justificava como um espaço de diálogo. E a gente fechou as portas. Mas a gente pegou a estrada, num caminho que talvez a gente sempre quis, mas nunca teve a coragem para fazer. E foi a pandemia que abriu essa porta pra gente. Foi a pandemia que fez a gente enxergar que era possível. E aí a gente trilhou esse novo caminho e decidimos de sopetão partir para a roça. Foi aí que tivemos uma sacada. Entendemos que o cateto não era um espaço físico, mas era uma ideia, um conceito. E aí a gente tentou pensar numa forma de continuar fazendo aquele trabalho de mais de 7 anos, que era, na verdade, levar produtos e produtores até as pessoas. E criamos então o Cateto Crafters, que é um clube de assinaturas que mensalmente leva até as pessoas uma cesta, uma curadoria de produtos e produtores escolhidos em uma micro-região. A gente faz essa escolha através dos sabores, das histórias, dos lugares, reúne tudo e envia para as pessoas. É um trabalho de formiguinha. A gente vai dia a dia descobrindo gente nova, como aqueles lugares são de verdade, produtos típicos, e a gente reúne tudo isso de um jeito tentando contar a história de um lugar através dos seus sabores. Muitas vezes, quando essa cesta chega até as pessoas, revela para elas um Brasil que elas sequer conheciam que existia por aí. Uma grande parte desse trabalho, na verdade, não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com os próprios produtores. Eles que dizem como a cesta vai ser, é para eles que a cesta existe. E aí a gente entendeu que a gente, na verdade, é uma ponte, como um caixeiro viajante das antigas, que leva uma boa nova, que traz um produto, um agrado,
uma surpresa, que traz de longe aquilo que não tinha ali e que leva daqui aquilo que não tem lá longe. E assim a gente foi selecionando um a um os parceiros. Hoje já se somam mais de 6 regiões, inúmeras pessoas, muitas histórias que a gente adora contar. E é assim que a gente se sente, fechando um capítulo e abrindo outro.